Em tempos de pragmatismo, racionalismo extremo e financiarização da vida, não há espaço para grandes causas, utopias e lutas românticas. Mas no século XIX o momento era outro, não só por lutas românticas particulares como entre Marius e Cosette, mas por grandes causas e revoluções como a que Enjolras e os amigos do ABC embarcam. Victor Hugo consegue descrever isso com tamanha maestria como Eric Hobsbawm escreveu neste livro A Era das Revoluções. Mas o que tudo isso tem a ver com o personagem que dissecarei nesse vídeo? Tudo! Javert é por essência um herói romântico. E como todo herói romântico, ele dá a vida por uma causa. A causa da justiça, da lei e da ordem. Ao contrário do que muitos pensam, Javert não é o inimigo, o vilão dessa história nos Miseráveis. Ele não é o inimigo direto de Jean Valjean, que é o herói por excelência dessa história. O arqui-inimigo, o vilão dessa história, o inimigo de Jean Valjean, é a injustiça social, a injustiça da lei, a injustiça do Estado. E é essa injustiça, a verdadeira vilã, que é tão bem escrita e construída e criticada por Victor Hugo ao longo de toda a obra. E é contra ela que Jean Valjean luta, não contra Javert. Javert também luta contra a injustiça. Para ele, homem rude, simples, limitado intelectualmente, todos os males do mundo estão ou fora ou à margem da lei. A lei e a ordem são os deuses de Javert. Por isso que ele persegue Jean Valjean várias vezes durante o livro, porque enxerga nesse personagem um fora da lei, e portanto ele deve ser tirado da sociedade para não perturbar o bom funcionamento da lei e da ordem. Jean Valjean é perseguido, caçado e preso algumas vezes por Javert justamente por ser considerado alguém que está à margem da lei. Javert tenta enquadrar Jean Valjean dentro daquilo que ele considera a sua grande causa, que é a causa legal, social, jurídica, e por conta disso Jean Valjean é visto como Javert como uma anomalia nesse mundo que Javert transita e vive. Parece ser uma causa chata, lutar pela lei, pela ordem, mas qual é a diferença, por exemplo, dessa causa do Javert para a causa do Enjolras? O Javert, ele luta a vida toda e morre por essa causa, tira a própria vida. E Enjolras, que luta pela revolução republicana, democrática e social, também dedica e morre por conta dessa causa. Nos dois casos, são causas românticas, e por conta disso podemos considerar o Javert também um herói romântico dentro dos Miseráveis. Não podemos dizer que Javert é inimigo de Jean Valjean, até porque Javert também persegue e prende os Thénardier, que, na visão de Javert, estão fora ou à margem da lei e da ordem. Essa é a grande causa e a lente pela qual Javert enxerga o mundo. Jean Valjean usa a lente da misericórdia. O Enjolras e alguns dos amigos do ABC, a lente da revolução política e social. E você, qual lente você usa para enxergar o mundo? Qual é a sua grande causa? O ápice dessa história de Javert está na sua morte, quando ele tira a própria vida. Javert, ao se defrontar com Jean Valjean, recém-saído dos esgotos de Paris, e tendo um diálogo em que Jean Valjean poupa a sua vida, Javert percebe que esse grilheta, esse bandido, esse fora da lei, possui outro conjunto de valores, outro conjunto de leis que não a do Estado. Para Jean Valjean, há um juiz maior que o juiz de Estado, que é Deus. E as leis que Jean Valjean segue são leis de Deus e não as leis do Estado. E isso faz Javert entrar em conflito profundo, pois ele percebe que não existe só apenas a lei e a ordem do Estado, mas uma lei e ordem maior do que o próprio Estado. E pior, para Javert, ele encara que ele perseguiu aquele que seguia um juiz supremo, um juiz maior que o juiz do Estado. Então Javert entra em conflito por perceber que, na verdade, quem estava à margem da lei, quem estava fora da lei, era ele mesmo. Vou ler aqui um trecho dos Miseráveis que eu acho que o Victor Hugo descreve muito bem
essa sensação de conflito de Javert. Via em sua frente dois caminhos igualmente retos, mas eram dois. Isso o assustava, ele que jamais conhecera na vida senão um caminho reto. E angústia pungente, os dois caminhos eram contrários. Uma daquelas duas linhas retas excluía a outra. Qual delas era a verdadeira? Sua situação era inexprimível. Alguma coisa lhe barrava o caminho por esse lado. Que coisa! No mundo pode haver algo mais que tribunais, sentenças executórias, polícia, autoridade. Javert estava transtornado. Um grilheta sagrado, um forçado intocável pela justiça, e isso tudo por culpa de Javert. Então essas monstruosidades podiam acontecer sem que ninguém fosse punido. Jean Valjean, mais forte que toda a ordem social, estava em liberdade, e ele, Javert, continuaria a comer o pão do governo. Pouco a pouco seu delírio ia se tornando terrível. Forte, não? Por conta disso, Javert então decide, encara que a sua vida já não tem mais sentido, não tem mais causa. A sua causa foi destruída pela causa maior de Jean Valjean. E aí então ele tira a vida. Veja, Javert é um personagem denso, talvez o mais denso de toda a história dos Miseráveis. Mas ele é também um herói romântico no estilo do Jean Valjean, ou do Enjolras, ou do Marius, que encantam a tantos leitores. Javert talvez seja um personagem mal analisado, ou muitas vezes julgado precipitadamente pelos seus leitores. Mas de fato ele não é o vilão dessa história. Ele é um herói como todos os demais. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os Thénardier, outros personagens também que foram perseguidos por Javert. Até mais!